Do grego, topo significa lugar e grafia é descrição. Então, topografia significa descrição do lugar. Mas outros autores deram outras definições para topografia, mas a gente consegue ver o que elas têm de comum. Por exemplo, topografia é uma ciência baseada na geometria e trigonometria, de forma a descrever e representar graficamente parte da superfície terrestre, restritamente, pois não leva em consideração a curvatura da Terra. Outra definição é a ciência aplicada que tem por finalidade estudar os instrumentos e procedimentos que permitem representar detalhadamente uma porção restrita da superfície terrestre, que possa ser considerada plana. Então é importante também a gente lembrar a diferença entre topografia e geodésia. A topografia, as duas são ciências de mensurações, só que a topografia, por desconsiderar a curvatura da Terra, ela trabalha com extensões limitadas. Já a geodésia, então ela leva em consideração a curvatura da Terra, então ela consegue trabalhar com maiores extensões, mensuração de maiores extensões. Então vamos rever outras definições também bastante importantes para a gente dar continuidade ao assunto. Plano de referência é aquele plano que pode ser horizontal ou vertical e os detalhes topográficos vão ser projetados sobre estes planos. O plano topográfico é um plano horizontal, o plano tangente é a curvatura da Terra. Ele pode ter dimensões máximas limitada a 80 km para todos os lados, a partir da origem. Lembrando que alguns autores também dizem que a dimensão máxima limitada pode ser de 50 km. Superfície topográfica é a superfície terrestre propriamente dita. Essa superfície acompanha as elevações das montanhas e as depressões dos oceanos e rios. O ponto topográfico é uma posição de destaque estrategicamente situado na superfície terrestre, materializado através de piquetes e estacas. Alinhamento topográfico é um alinhamento definido por dois pontos topográficos. Então, é a reta, né, entre dois pontos topográficos. Ele serve de origem para o levantamento dos detalhes da superfície. Levantamento topográfico é o conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos e distâncias com instrumentos adequados, implanta e materializa pontos para o detalhamento topográfico necessário. As formas da Terra para fim de estudos é a geóide e a elipsoide. A geóide é a superfície física caracterizada pelo nível médio dos mares, supostamente em equilíbrio e prolongado através dos continentes. Aqui na figurinha, então, em azul, ela é o nível médio das depressões dos mares e as elevações das montanhas. E a elipsoide é a figura matemática que mais se assemelha ao geóide e, como figura matemática, conhece suas dimensões e seus parâmetros, logo pode-se representá-la graficamente e transportar coordenadas em sua superfície. Então, aqui no desenho, a elipsoide está em vermelho. E as nossas coordenadas, então? Temos o plano meridiano, é todo e qualquer plano que contém a linha que passa pelos polos norte e sul da Terra. Então, meridiano é a linha que contém entre o norte e o sul. E o paralelo é toda a linha que passa fazendo o ângulo reto, 90 graus, com o meridiano, ou seja, é perpendicular ao plano meridiano. E é ela que vai dar o nosso leste, que é a letra E, e o oeste, que é a letra W. Visto então tudo isso, nós conseguimos compreender os limites do levantamento topográfico. Então, temos nossa superfície física, ou também superfície topográfica, e é nela que nossos pontos topográficos vão estar representados, vão estar demarcados com piquetes e estacas. Aí, estes pontos topográficos, eles vão recair sobre o plano tangente ou plano topográfico, que é o plano tangente à curvatura da Terra. Então, nossos pontos refletidos neste plano topográfico. E aí, esses pontos, quando são demarcados na curvatura da Terra, a gente vê uma diferença entre o comprimento do trecho curvo entre A e B' e entre A e B no plano tangente. Então, este vai dar o erro planimétrico. Para a gente descobrir a distância entre A e B no plano tangente,
essa distância é dada por t, nós precisamos saber o raio da Terra e a amplitude angular entre os dois alinhamentos, com origem no centro da Terra. Então, aqui, ó, t é igual ao tangente de alfa e vezes o raio da Terra. Então, como eu falei, é muito complicado por essa fórmula. Então, a topografia, com o uso de equipamentos, vai nos dar a distância entre A e B pelo plano de referência horizontal e também a diferença de nível entre A e B, a altura entre A e B, pelo plano de referência vertical, utilizando a altimetria. Então, a topografia ela é dividida em partes. Já vimos então um pouco sobre a topometria, que é o conjunto de métodos e procedimentos utilizados para a obtenção das medidas, que é distâncias e ângulos, de uma parte da superfície terrestre. A parte da topometria, dentro da topometria temos a planimetria e a altimetria. E aí, então já vimos sobre a planimetria, que estuda os levantamentos no plano horizontal. Então ela é responsável pela distância horizontal e pelos ângulos horizontais. A altimetria estuda as determinações do relevo do solo, ou seja, o plano vertical. Então são as distâncias verticais e ângulos verticais. E aí também dentro da topografia temos a topologia, estuda a conformação do terreno, as leis do modelado, bem como nomenclatura dos acidentes topográficos. E a taquiometria trata das medidas indiretas de distâncias, ou seja, determina a distância sem percorrê-la, através de teodolitos e outros instrumentos. As grandezas medidas no levantamento topográfico podem ser lineares ou angulares. Nas grandezas lineares são as distâncias horizontais, DH, e as distâncias verticais, DV. Então, para se medir a distância horizontal é igual à distância inclinada vezes o cosseno de I, e a distância vertical é igual à distância inclinada entre o ponto A e B vezes o seno de I, sendo I, então, a inclinação do terreno, variando de 0 a 90 graus. As grandezas angulares são os ângulos azimutais ou horizontais, que são medidos entre dois alinhamentos do terreno no plano de referência horizontal. São eles os ângulos internos, os ângulos externos, as deflexões, os rumos e os azimutes. E aí também então temos os ângulos verticais, são aqueles que as linhas do terreno formam com o plano de horizonte, ou seja, são ângulos em relação à vertical do lugar, são ângulos que vão estar no plano de referência vertical. São os ângulos nadirais, zenitais e outros ângulos verticais. Ao se fazer o levantamento topográfico, podem ocasionados alguns erros, os erros em topografias, e esses erros eles têm três fontes. Temos os erros naturais, que podem ser pela temperatura, pelo vento, refração, gravidade ou obstáculos no terreno. Por exemplo, a gente já viu que a temperatura ela pode influenciar na dilatação da trena, dependendo do material que é feita a trena. Temos os erros instrumentais, que é imperfeições na construção dos instrumentos, ao montar o instrumento para se utilizar não é montado de um jeito correto. E também temos os erros pessoais, que é um defeito da vista do operador, ou um engano nos cálculos do operador, ou alguma anotação errada no campo. E noção das escalas. Então, a escala é a relação matemática constante entre os valores gráficos lineares na planta topográfica e suas respectivas extensões no terreno. As mais utilizadas hoje, então, são as escalas numéricas. E aí, então, para efeitos de cálculo, usa-se a seguinte fórmula. O Ezinho sobre o Ezão é igual ao Uzinho sobre o Uzão, letra maiúscula. Sendo que o Ezinho, o E minúsculo, é sempre igual a 1 e o E maiúsculo é o módulo da escala. O minúsculo é a unidade que vai estar no papel, na planta topográfica. E o U maiúsculo é a unidade de medida no terreno. Então, vamos lá para um exemplo. A distância entre dois pontos na planta, ou seja, no papel, é de 80 centímetros. Para uma escala de 1 para 250, qual o seu valor no terreno? Então, a gente tem que nosso U minúsculo, é o que está na planta, no papel, é igual a 80 centímetros. Aí, então, sempre transformar para metros, que é a nossa
unidade do sistema internacional. Então, 80 centímetros é igual a 0,8 metros. Então, o E minúsculo é sempre igual a 1, que é a nossa escala, e o E maiúsculo, módulo da escala, que é igual a 250. Então, a nossa escala é 1 para 250. E é o que a gente quer saber, então, o valor no terreno. Então, precisamos saber nosso U maiúsculo. Então, vamos lá. A nossa fórmula, sendo que o Ezinho sobre o E maiúsculo é a escala. Então, temos aqui 1 para 250. E o Uzinho sobre o U é o papel sobre a medida no terreno. Então, no papel temos 0,8 metros e o que queremos saber é o U maiúsculo. Então, fazendo a regra de 3, temos que o U é igual a 0,8 metros vezes 250. Então, temos que o U maiúsculo é igual a 200 metros. Então, 80 centímetros na planta equivale a 200 metros no terreno.